Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, diretamente da Fortaleza Bela, a capital do estado do Ceará. E na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. É o nosso querido público que nos acompanha. Agradecemos o cordial abraço, agradecemos a audiência, a atenção, o carinho. Varela no ar apresenta as indicações do nosso programa. Nós indicamos ao nosso querido público que nos acompanha, nossos irmãos, nossas irmãs, a paz do Senhor, a oração da Varela, que se realiza quarta-feira, a partir das 18h30, das 6h30 da noite, lá na Clínica Varela de Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você é uma celebridade, lá você encontra o tapete de vermelho estendido em sua homenagem, excelentes produtos, excelentes serviços, uma equipe nota 1000 à sua disposição lá na Varela. Mais de 500 serviços para homens e mulheres, e até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, a clínica da nossa querida empresária Natália Varela, empresária, radialista, jornalista e missionária, né? E a clínica Varela fica localizada na rua Oswaldo Cruz 1660, no bairro da Aldeota, em Fortaleza, Ceará. E mais informações pelos telefones 32240783, 32247018. Acesse www.varelaesteticbeleza.com.br. E meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, Varela no ar apresenta The Life of Jesus, é o título original em inglês, A Vida de Jesus, de Ellen B. White, a autora Ellen B. White. E nós faremos hoje a leitura do capítulo 23, A Glória do Calvário. Quem é perdoado por Jesus? Por entre os apupos e a cruel zombaria do populacho, Jesus foi conduzido ao Gólgota. Ao transpor o limiar do pretório de Pilatos, impuseram-lhe sobre os magoados ombros a cruz destinada a Barrabás. O peso do madeiro excedia as forças de Jesus, que estava fatigado e abatido. A breve trecho caiu desmaiado sob o peso da cruz. Apenas recobrou os sentidos, a cruz foi outra vez imposta sobre os seus ombros. Vacilante, Jesus adiantou-se alguns passos e novamente lhe só sobraram as forças, tornando a cair. Vendo, pois, seus verdugos que lhe era impossível levar a cruz, ficaram perplexos por não saber sobre quem impor o humilhante fardo. Eis senão quando lhes vem ao encontro Simão de Cirene. A este finalmente obrigam a levar a cruz até ao Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele mesmo nunca o havia confessado abertamente. Mais tarde, Simão sentiu-se grato pelo privilégio que lhe coubera de levar a cruz do Salvador, a qual se havia tornado o meio de sua conversão. As cenas que se desenrolaram no Calvário e as palavras que Jesus ali proferiu
induziram Simão a reconhecê-lo como Filho de Deus. Chegados que foram ao lugar do suplício, os condenados foram para logo amarrados sobre os respectivos madeiros. Os dois criminosos revolveram-se sob as mãos daqueles que os queriam prender à cruz. O Salvador, porém, não lhes opôs nenhuma resistência. A mãe de Jesus o havia acompanhado naquele pavoroso transe. Ao vê-lo sucumbir ao peso da cruz, seu coração estava ansioso por ir em seu socorro, mas este privilégio lhe foi negado. A cada momento durante aquele trajeto penoso, ela esperava que Jesus se prevalecesse de sua virtude divina para desembaraçar-se das mãos da turba assassina. E agora que os acontecimentos atingiam o seu epílogo, vendo ela como os condenados eram fixados sobre a cruz, em que angustiosa suspensão ficou sua pobre alma. Acaso aquele que tinha dado vida aos mortos consentiria em ser ele próprio crucificado? Permitiria ele, o Filho de Deus, que lhe dessem morte tão horrível? Devia ela, por fim, renunciar à fé em que ele era de fato o Messias? Viu então como também ao Mestre se dispunham as mãos sobre o madeiro, aquelas mesmas mãos que sempre haviam estado ocupadas em fazer bem e que tantas vezes se estenderam para dar saúde aos doentes. Para logo foram trazidos cravos e martelo, e quando aqueles começaram a penetrar nas suas delicadas carnes, os discípulos, compungidos, tiveram de conduzir para longe da cruel cena o corpo desmaiado da mãe de Jesus. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno transudavam apenas grossas bagas de suor. Seus discípulos tinham fugido à vista de tão cruel espetáculo. Ele pisou o lagar sozinho, e dos povos não houve ninguém com ele. Enquanto os soldados consumavam a cruenta obra, os pensamentos de Jesus, desprezando os próprios sofrimentos, se concentravam na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Sua dor e angústia representavam-lhe vivamente à alma o tormento que eles haviam de sofrer naquele dia. Deplorando-os na sua ignorância, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deste modo, Jesus adquiriu o direito de se fazer o intercessor dos homens perante o Pai. Esta oração de Jesus pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Ela incluía cada pecador que existiu e que havia de existir desde o princípio até a consumação do mundo. Estando Jesus pregado sobre a cruz, esta foi levantada por homens robustos e violentamente fincada no chão. Isto causou ao Filho de Deus sofrimentos indizíveis. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico,
o qual a fixou na cruz por cima da cabeça de Jesus, de modo que todos o pudessem ler: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Entretanto, os judeus requereram a Pilatos a modificação do letreiro, dizendo: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos, descontente consigo mesmo por causa da sua anterior fraqueza e já enojado da importunação dos ímpios príncipes, respondeu: o que escrevi, escrevi. Medonho espetáculo se desdobrou então. Os escribas e príncipes do povo, aliando as suas vozes às da plebe, prorromperam em invectivas e sarcasmos contra o Filho de Deus, dizendo: se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Ele salvou a outros, a si mesmo não se pode salvar. Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o lá agora, se é seu amigo, porque ele disse: eu, pois, sou o Filho de Deus. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo a cabeça e dizendo: ó lá, tu que destróis o templo de Deus e que edificas em 3 dias, livra-te a ti mesmo, descendo da cruz. Os insensíveis soldados dividiram então entre si as vestes de Jesus. A propósito da túnica, porém, que era sem costura, originou-se uma contenda que foi resolvida acordando os soldados em lançar sortes sobre a mesma. Este incidente tinha sido assim predito pelo Espírito de Deus, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos. Eles o veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, indicamos a leitura Isaías capítulo 63, versículo 3, São Lucas capítulo 23, versículo 34, São João capítulo 19, 21 e 22, São Lucas capítulo 23, versículo 37, São Mateus capítulo 27, versículo 42 e 43, São Marcos capítulo 15, versículo 29 e 30, Salmos capítulo 22, versículo 16 e 18. Nós concluímos a leitura do capítulo 23 do livro A Vida de Jesus, de Ellen B. White, A Glória do Calvário, quem é perdoado por Jesus. No próximo programa nós faremos a leitura do capítulo 24. Deixa eu ver qual é o capítulo 24 aqui. A morte de Cristo.
Antes de concluirmos a glória do Calvário, então, antes de concluirmos uma tradução de Renato Bivar, Minha Dádiva, J.C. Macaulay, do autor. Para o rei menino, dia tanto esperado, e agora por anjos e a estrela anunciado, trouxeram sua dádiva os sábios do Oriente, de mirra e de incensos e de ouro fulgente. Trouxe ela os perfumes do nardo mais raro, fragrante, oloroso, de certo bem raro, e a fronte do mestre humilde banhou, assim seu amor e sua fé demonstrou. Mas eles, de oferta, só espinhos trouxeram, pra fronte bendita, e vi escravos só deram, solertes, malvados, pras mãos e pros pés, queriam-no morto ou bem preso em galés. E deles aos céus 1000 louvores ascendem, ao verbo divino de quem só dependem, Cordeiro imolado na cruz por amor, a ele tributam os salvos louvor. E eu trago de oferta, no dia de hoje, meu vil coração, pois a vida nos foge, e pressa já tenho de a ele o entregar, aos pés do Senhor, venho me colocar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, concluímos aqui Minha Dádiva, J.C. Macaulay. Nós voltaremos no nosso próximo programa com o capítulo 24 da Vida de Jesus, The Life of Jesus, o título em inglês, da autora Ellen B. Wright. Tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.